Graça e paz, igreja, amém? Amém. Que bom que você está aqui nesta manhã. Nós tivemos uma ministração, na verdade essa é a terceira e última parte dessa série Vencendo as Guerras. Para quem talvez não participou, não esteve na primeira ministração, eu falei sobre a importância de nós nos prepararmos para a guerra. E esse preparo através das nossas armas espirituais. Nós falamos lá, baseado em Efésios capítulo 6, que nós devemos ser fortes no Senhor, que nós devemos vestir a nossa armadura de Deus para lutar contra potestades, que a nossa guerra não é contra a carne ou contra sangue, mas contra forças espirituais. Então, no primeiro domingo, nós entendemos que há uma guerra que temos que nos preparar. Semana passada, a gente falou sobre a importância de nós entendermos a estratégia do nosso inimigo. E o diabo usou com Jesus e continua usando até os dias de hoje 3 ações. Ele usa a mentira, a enganação e a acusação. Ele fez assim com Jesus e continua fazendo. Ele não é criativo. E hoje, para finalizar essa série, nós vamos falar sobre a cura da alma. E daqui a pouco vocês vão entender. Bem, dentro dessas 3 estratégias do inimigo, que é a mentira, a acusação e a enganação, que nós podemos perceber que ele age desta forma, há 2 níveis de formas que nós podemos entender que há essas guerras. São as guerras visíveis. O que é guerra visível? É aquela batalha que você consegue ver, perceber, identificar, talvez um casamento, um problema no trabalho, na escola, faculdade, igreja, onde há uma batalha, uma guerra entre 2 ou mais pessoas, e ali você percebe, você consegue entender e enxergar que ali é uma situação difícil. Agora, há guerras que elas acontecem no nosso íntimo, um lugar onde ninguém consegue enxergar, um lugar que as pessoas mais próximas de você não têm ideia, talvez, do que você vive aqui dentro. Ela acontece no nosso íntimo. E sobre essa perspectiva a gente vai falar sobre curar a nossa alma, que significa vencer as guerras do nosso interior. Abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, no livro de Salmo, capítulo 42, versículo 11. Você que está em casa, Deus abençoe a sua vida, ligue também a sua Bíblia, ou abra a sua Bíblia, você que está em casa, no livro de Salmo 42, versículo 11, o Salmo de Davi, aonde ele compartilha, ele fala sobre a importância de nós colocarmos a nossa alma diante do Senhor. Salmo 42. Amém? Diz assim a palavra, versículo de número 11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Mais uma vez, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é meu Salvador e o meu Deus. Pai, essa é a Tua palavra, nos instrua, nos ensina e fale conosco nessa manhã em nome de Jesus. Amém. O salmista aqui, ele está conversando com ele mesmo e colocando a sua dependência de Deus, está falando com a sua alma. A alma que está triste, a alma está abatida, a alma está envolta a tantas situações que ele está se sentindo desesperançoso. Ele conversa com a sua alma, falou, coloca a sua esperança em Deus, enfim. E ele acreditava assim que o Deus dele é da sua salvação. Mas é na alma, nas nossas emoções, que muitas vezes há essas guerras. Bem, quando você já viu um iceberg, talvez você já viu na televisão, não viu pessoalmente. O iceberg, 10% do que é o iceberg está da água para cima. 90% está da água para baixo. Então, o que a gente consegue enxergar, o que a gente consegue ver, é apenas uma porção
daquilo que é o iceberg. E o que eu vou exemplificar aqui, você vai entender um pouco daquilo que nós lutamos contra nós mesmos, aquilo que está visível e o que está invisível. E para isso você vai entender um pouquinho. Você sabe que a sua consciência é aquilo que você consegue entender e perceber coisas. A sua consciência são as situações que você vivencia a curto prazo, memórias atuais. A consciência, ela é racional, analítica, você sabe, você discerne, você tem sensações, reflexões, tem vontades. Então, é o quê? O que você jantou ontem? Aonde você foi nas suas últimas férias? O que você decidiu na sua empresa? O que você fez há 5 minutos atrás? São memórias curtas que estão aqui no seu consciente, que você vivencia a sua vida. Porém, há o subconsciente. Então, para você entender a consciência desse iceberg, é aquilo que você está vendo. Agora, o subconsciente é os 90%, aquilo que está lá embaixo, é o armazenamento das memórias que nós vivenciamos no passado. Memórias, às vezes, traumáticas, experiências que influenciaram decisões e comportamentos que você tem hoje. Situações e vivências do passado que você sofre até hoje. O subconsciente é como se fosse uma caixinha aqui na sua cabeça, um arquivo morto, que está lá as memórias traumáticas. E, de vez em quando suscita aquele assunto, parece que aquilo vem à tona e você se sente mal. Aquilo ali é uma situação que te traz uma tensão. E nesse íntimo, acontece, nesse subconsciente, as batalhas mais dolorosas do ser humano. E o que eu vou falar aqui, meus irmãos, é muito de ciência. O que a ciência diz, o que a medicina diz, sobre pessoas que vivem desta forma. Quanto mais profundo as nossas dores, mais complicado é você lidar com isso. Quanto mais profundas são as nossas raízes, e o que nós chamamos de raízes, você já talvez tentou arrancar uma raiz de alguma planta na mão? É difícil, mas se você trazer com força ali, ela sai. Porque a raiz não está tão profunda. Vai tentar tirar a raiz de uma árvore profunda. Você não consegue. Porque ela está tão profunda, que você não tem força de tirar essa raiz. E a raiz, que eu vou falar aqui agora, são as nossas emoções, situações traumáticas vividas no passado, ou até num presente recente, que está tão profunda, que te deixa tão mal, que você não consegue tirar isso da sua vida. E o que chamamos de raiz de rejeição. O que é a raiz de rejeição? A raiz de rejeição, ela é uma situação emocional vivida que ela vai tirar do seu coração alguns sentimentos. Então, a raiz de rejeição, ela é a falta do amor, da aprovação e da aceitação. Diga-se comigo, falta do amor, falta da aprovação, falta da aceitação. Qualquer luta visível do mundo, qualquer contenda do mundo, países, pessoas, empresas, qualquer situação, ela é fruto que em algum momento entre uma das partes não foi amada, não foi aprovada ou não foi aceita. Então, você vai agora perceber, qualquer contenda que tiver, que você perceber, você vai lembrar, puxa, tem raiz de rejeição aí. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Guerra da Ucrânia e da Rússia. Em alguma das partes ali teve aceitação? Sim ou não? Teve aprovação? Então tem guerra. Pastor, a guerra é tão ampla. Ok, vou no seu dia a dia. O abençoado te fechou ali na rua. O motoqueiro passou e meteu o pé no seu retrovisor. E vocês vão sair para o pau, para a briga. Teve uma tensão. O que aconteceu ali? Teve amor? Teve aprovação? Teve aceitação de uma das partes? Não. Briga. Casamento. Qual foi a discussão que você já teve com a tua esposa ou com o teu esposo que não foi por causa disso? Ou você não foi amado, ou você não foi aprovado, aquilo que você disse ele não aprovou, ou ele não aceitou a sua opinião. Qualquer briga de casamento, de relacionamento, de noivado, é por causa disso. Não há outra explicação.
há, pastor, aí compatibilidade de gênero. Por quê? Um pensa de uma forma e o outro de outra. Então, na nossa vida, nas guerras visíveis, no trabalho, em qualquer lugar, qualquer caos, lembra disso? Qualquer caos visível no mundo é porque em uma das partes não foi amada, não foi aprovada ou não foi aceita. Essa que é a malignidade da humanidade. Agora, e no nosso íntimo? Porque há sensações aqui dentro, no nosso coração, que não são visíveis, as pessoas não conseguem ver, mas em alguma fase da nossa vida, pode ter acontecido que uma outra parte não demonstrou o amor que eu esperava, não demonstrou a aprovação que eu esperava, não demonstrou a aceitação daquilo que eu fiz ou falei, e gerou uma tensão. E essas lutas, elas são causadas desde pequeno até a sua vida adulta. A ciência diz que quando uma criança está sendo gerada, e quando aquela criança, naquela família, ela é rejeitada no seu ventre, a ciência explica a tensão que aquele bebê vive lá dentro. Eu vi, pastor Ricardo, nessa semana uma afirmação, uma reportagem na rádio. Foi feita uma pesquisa de filhos que nasceram na época do Holocausto. Judeus que tiveram filhos na época do Holocausto. A tensão que aquelas pessoas vivenciaram no ventre e depois o que desencadeou na vida dessas pessoas, porque essas crianças não viveram de fato o Holocausto, nasceram ali, mas o que ele levou para dentro de si nas suas emoções e o que causou na vida dessa pessoa. A ciência explicando o que foi causado na mente dessas pessoas no ventre. A ciência explica que uma criança, ela tem a absorção do seu caráter entre os 5, 6, 7 anos, e quando uma criança ela é exposta a um ambiente onde ela não é amada, não é aprovada, ela não é aceita, ela nasce já com algumas raízes profundas de rejeição. É muito comum eu receber pessoas aqui dizendo que quando os pais se separaram, ela achava que ela era o problema da situação. É muito comum eu ver hoje crianças que estão, daqui a pouco eu vou falar sobre o que acontece, mas crianças e jovens que estão vivendo uma raiz profunda de situações que vivenciaram lá na sua infância, quando não foi amada, aprovada e aceita pelos seus pais ou responsáveis. Na nossa adolescência, o que nós chamamos de bullying hoje. O que é o bullying? Quando aquela criança, aquele jovem ali, ele não é aceito em algum grupo social, ele não é aprovado, ele não recebe o amor, o carinho daquelas pessoas, e ele se fecha, ele vive uma rejeição. E hoje, cada vez mais, isso está mais latente, porque a pessoa é preta, porque a pessoa é gorda, porque a pessoa é magra, porque tem dinheiro, porque não tem dinheiro. Na vida de um jovem ou de um adulto, essa frustração dos relacionamentos sociais, frustração nos relacionamentos sociais, na sua família ou no seu trabalho, aonde houve uma tensão entre duas partes e aquilo não foi resolvido em tempo e aquilo gerou raízes profundas no seu coração. E o pior ainda, quando nos relacionamentos sentimentais, quando em alguma fase do namoro, noivado ou casamento, que a outra parte não amou da forma que deveria ser amada, não aprovou, não aceitou, gerou no seu coração raízes profundas. Eu vou dizer aqui os resultados disso daí. Efeitos de uma rejeição na autoestima e nos relacionamentos. Crianças e adolescentes, eles começam a crescer com uma visão deturpada de maternidade e de paternidade. Quando talvez o pai ou a mãe, na infância, falava assim para o seu filho: você não presta, você é burro, você é uma praga, você, olha, e começa a colocar aquelas palavras de maldição, a criança, o adolescente vai recebendo aquelas informações e vai acreditando que aquilo pode ser uma verdade. Quando o pai e a mãe têm um abuso verbal, quando tem um abuso físico, quando crianças foram violentadas
pelos seus pais ou responsáveis. Pior ainda, quando são abusados sexualmente. Muitas vezes eu recebi pessoas aqui que vivem traumas, porque lá no passado, pai, mãe, tio, tia, abusou em palavras, batendo ou abusando sexualmente. Essas pessoas nascem, desenvolvem um senso de rejeição muito profundo. E aí tem os resultados, porque isso molda a nossa imagem. Uma pesquisa realizada por um órgão internacional fez uma entrevista com grupos de pessoas. Eu vou tentar trabalhar aqui de uma forma muito, talvez, clara e sem, talvez, ofender. A homoafetividade. Essa pesquisa levantou nas pesquisas que 75% de pessoas hoje que vivem, que optaram, né, a viver uma vida homoafetiva, nas suas entrevistas disseram que lá no passado ela teve uma visão deturpada do que é paternidade. O pai batia na mãe, espancava, e aí a moça vê, isso aqui é homem, isso é a imagem de homem, eu não quero isso. E vai para um extremo. Ciência. Outras, isso aqui é homem, o meu pai é isso, meu pai não me deu amor, meu pai bateu, meu pai não me aceitou, não me aprovou, eu vou para um outro extremo, eu vou receber carinho de um homem que não é meu pai. 75% de pessoas que se identificam na homoafetividade declararam isso. 80% de mulheres que estão na prostituição é porque lá no passado foram abusadas, às vezes até pelos seus pares, pelos seus pais, e cresceram numa vida promíscua, às vezes, e a fuga dela de aceitação, o amor que ela não recebeu em casa, ela está recebendo de outra forma de outras pessoas. Isso é muito profundo. Pessoas que vivenciaram o bullying, vivem numa vida, muitas vezes, tímida, uma vida fantasiosa, uma vida recolhida. Muito comum aqui, nós recebemos aqui no nosso gabinete adolescentes, todos cortados. Pulso, braço machucado, mutilados. E quando você vai conversar com elas, você percebe que há uma rejeição lá atrás do passado, aonde o pai ou a mãe não dá atenção. E uma das maneiras de chamar a atenção é se machucando. E você que é pai e mãe, que está aqui, que tem filhos adolescentes, vocês não têm ideia o que esses adolescentes passam fora nas suas escolas e o que eles vivenciam num senso de rejeição. Na vida adulta, quando você não é aceito, aprovado pelas pessoas do seu trabalho, da faculdade, do emprego, da família, você cria ali mecanismos de defesa e você guarda mágoas profundas nas relações sentimentais. É muito comum, se num namoro, num noivado, num casamento, você não foi amado da forma que deveria ser amado, que foi traído, que não foi aceito, que não foi aprovado, aquela pessoa cria raízes tão profundas que ela vai para os dois extremos. Tem pessoas que se fecham tanto porque não acreditam mais no outro, na possibilidade de um novo relacionamento, que se fecha para tudo. E tem pessoas que, para poder provar, não, eu sou amada sim, eu vou mostrar que eu sou amada, ela vai para o extremo. E ela tem relação com qualquer pessoa, com um monte de pessoa, uma depravação. Ela descaracteriza até a sua forma de ser, a sua vestimenta. Eu não sei se você já viu aqueles caras que têm 50, 55, 60 anos, que é separado da mulher, e que quer ser um menininho de 25. Já viu? Calça apertadinha, blusinha apertada, topete, tal, bonitão. Acha que é um menininho de 25, porque ele quer se afirmar de alguma coisa que ele não é, porque tem alguma coisa atrás, e geralmente nos relacionamentos frustrados, mulheres que talvez com 40 anos, mais 50, 60, se acha dondoquinha, e bota decote, roupa curta, por quê? Ela quer demonstrar para quem está do lado de fora
que ela pode ser amada, aceita e aprovada. Se alguém me rejeitou lá, eu vou demonstrar que eu não sou assim não, que eu posso ser amada assim. E às vezes se envolve com qualquer pessoa pelo simples fato de querer ser aprovada na sociedade, aceita, ou até demonstrar para aquela pessoa que a feriu que ela também pode. São marcas profundas, efeitos que essa raiz de rejeição provoca em nós. E esse eu ferido, esse eu machucado, nos leva a uma rejeição, a uma entrega desesperada, a uma exposição desesperada, ou ao mesmo tempo, a pessoa se fecha nas suas emoções e ela acaba ficando doente. E aí tem alguns sintomas de pessoas que vivem isso. Os sintomas principalmente são as fugas. Pessoas que para não encarar aquele problema, não resolveu aquela realidade, busca maneiras de tentar levar da sua mente para um outro lado. Então, algumas fugas é a solidão. Tem pessoas que se fecham na vida e ela tem uma alta exclusão, ela se sente menor, inferior, e ela não consegue avançar na vida, e ela não consegue produzir no seu trabalho, ela sempre se vitimiza de tudo. Em outros casos, a pessoa vive uma fantasia, para esquecer aquela realidade, ela inventa uma outra. E ela vive uma realidade de mentiras que ela passa a acreditar nas suas mentiras. Pessoas que vivem com medos diversos, medos de se relacionar, medos de conviver com outro, medo de se relacionar com outras pessoas no trabalho, de se socializar. Porque qualquer pessoa pode não amar, não aprovar ou não aceitar qualquer coisa que ela for fazer. Em outros casos, a pessoa vai para um extremo de vícios. Vícios de comida, por exemplo. Você já assistiu aquele programa Quilos Mortais? Quem já assistiu? Em todos os episódios, se você for assistir um inteiro, e nas entrevistas, para você entender o que aconteceu, a maior parte que cai naquilo ali é por decepção amorosa. E uma fuga para não viver aquela realidade é o quê? Comida. Em outros casos, o vício são as redes sociais. A pessoa precisa ser exposta, mostrar o seu corpo para receber likes e aprovações, porque ela precisa se sentir amada, ela precisa se sentir acolhida, aceita, e vive nesse mundo de ilusão, e muitas vezes existem casos de pessoas que se passam por quem ela não é, para poder se relacionar com outras pessoas. Existe um programa chamado Catfish, alguém já ouviu falar já? Na MTV. O Catfish é muito legal, porque mostra histórias reais, que eles vão conhecer uma pessoa que está se relacionando com outra virtualmente, e essa pessoa que pediu ajuda dos repórteres fala assim, eu não sei se aquela pessoa de fato é ela, porque ela não se aparece, ela não se move, mas eu estou envolvida emocionalmente, eu já dei dinheiro, eu amo essa pessoa, mas não conhece pessoalmente. Ele vai contornar e aquela outra pessoa não é quem diz que é. E quando você vai estudando e você vai ouvindo os relatos, é sempre o mesmo. A pessoa se passa por outra pessoa porque já foi desiludida, já não foi aprovada, já não foi aceita e vive num mundo de fantasia. Outros vícios, pornografia, para substituir o peso de uma raiz profunda, ela busca prazeres para esquecer dos seus problemas na pornografia, na promiscuidade. Outras pessoas buscam trabalhar demais, trabalhar em excesso para poder não lidar com aquele problema. Então, quanto mais a minha mente estiver ocupada com outras coisas, menos eu vou encarar aquele problema. Em outras, vão gerar doenças psicossomáticas. Doenças da alma, a ciência explica, pode gerar doenças psicossomáticas. Pessoas que têm alergias no corpo, e quando vai no médico, faz exames e tantas outras coisas, não tem nada. E você vai começar a pesquisar, são doenças que começaram na sua alma. Pessoas que têm dor de cabeça, dor no corpo, e faz todos os exames e não dá nada, e quando ela vai num profissional e começa a furungar a vida dela, começa a tentar entender, começa a perceber que as doenças físicas nasceram inicialmente nas doenças da alma, que não foram curadas. Em alguns casos, isso pode desencadear para uma crise de ansiedade e uma crise de depressão.
Esses sintomas que eu falei, a medicina explica, profissionais de terapia tratam desta forma, e eu como pastor, e os nossos pastores, nós lidamos com isso todos os dias. No gabinete, a maior parte dos problemas que nós envolvemos aqui são problemas emocionais. E a grande parte é porque um dia essa pessoa vivenciou uma rejeição em vários âmbitos que está levando ela a uma doença emocional, a uma doença da alma. E nós precisamos entender como que eu vou derrubar esses muros da raiz de rejeição. Como eu vou lidar com essas situações, pastor, para eu poder vencer as minhas guerras emocionais. Eu amo a medicina, Deus preparou os médicos para poder falar, para poder orientar, para curar através de medicamento. Glória a Deus por isso. Deus usa os terapeutas, os psicólogos, os psiquiatras para tratar das nossas questões da alma. Mas, irmãos, tem uma pessoa que é Jesus Cristo, que é poderoso para curar corpo, alma e espírito. Amém? Eu indico, se você está doente emocionalmente e entende que precisa procurar um profissional, ele vai ajudar. Deus deu a sabedoria, a ciência, para que essa pessoa possa te dar caminhos. Mas existem áreas do seu íntimo, lá no interior, que remédio não vai sarar, que terapia não vai sarar, que médico nenhum vai poder sarar, a não ser Jesus. A boa notícia que eu tenho aqui nessa manhã linda é que nós temos um remédio para curar qualquer raiz de rejeição, para curar qualquer falta de amor, de aprovação e de aceitação. Amém? E esse remédio é o perdão. Perdão, pastor? Porque se há uma rejeição é porque um dia alguém te fez mal. Quem estava aqui no culto ontem de casais, o pastor começou a falar no final sobre perdão, né? Eu falei, opa, Deus quer falar com casais aqui sobre perdão. E eu vou reforçar um pouco isso. Por que é o perdão? O perdão, ele não é um sentimento. Olha que dia lindo, maravilhoso hoje, o céu está azul, um passarinho veio aqui na minha janela, fez... A minha esposa está tão linda, o café da manhã, a mesa doriana, né? Olha que dia maravilhoso, uau! Eu acordei com vontade de perdoar quem me fez mal, então estou perdoando. Não, porque na emoção não rola nada, porque na primeira oportunidade de peso, de luta, de contenda, você vai lembrar daquela dor. O perdão é uma decisão, ele é racional. O perdão é um sentimento que você tem que tomar de uma forma exata, de uma forma convicta. É uma decisão, não é emoção. O perdão não é um sinal que tudo vai voltar como era antes. O que não vai voltar? Aquela pessoa que te fez mal, que você tem que liberar perdão, não é que você vai amanhã almoçar com ela, que você vai marcar um churrasco para... Pode até acontecer, mas na verdade, o perdão não é para que você volte a ser amiguinha daquela pessoa. É você estabelecer limites, mas que aquela situação não vai mais doer na sua alma. O perdão, ele desliga vínculos emocionais. Eu conheço pessoas, na parte de sentimental, casamentos e noivados, que estão ligados emocionalmente com o passado, porque não consegue perdoar. Que até já entrado num outro relacionamento, mas sofre ainda com aquilo do passado. Porque está amarrado, qualquer situação que lembre, vem aquele sentimento de ódio, de raiva, de amargura. Porque não foi desligado, não foi perdoado, você não descansou, você não entregou para Deus esse fardo que não é teu. O perdão é tirar das suas costas um fardo que não é teu, para que você não sofra mais com aquilo. O perdão é se libertar emocionalmente do passado, que você gostaria de apagar. Ia ser tão bom você pensar assim, Deus, apague o meu passado, aquele tempo de tal ano até tal ano, com aquela pessoa, ou aquela situação que eu vivenciei, aí você fechar os olhos e plim! Não ia ser bom? Mas não é assim. Mas o perdão é você até lembrar daquele passado, daquela situação traumática, daquela situação que te fez mal, mas quando você lembrar, quando no seu subconsciente subir aquela pastinha ali, você vai olhar para aquilo e aquilo não vai mais machucar você, não vai mais doer em você. Por quê? O perdão é o remédio para curar feridas da alma.
Uma ferida, quando você abre e machuca, se você não cuidar, não passar remédio, ela não vai fechar. E quanto mais aberta essa ferida, mais coisa vai entrando, mais sujeira vai entrando, e se bobear, você vai ficar doente, e pode gerar um câncer, e pode cortar o braço, e você perder. Agora, o perdão, ele vai te ajudar a cicatrizar aquela ferida. Eu caí de skate há 2, 3 anos atrás, machuquei aqui, tive que abrir, botar aqui 13 pinos e um monte de bugiganga aqui. No começo, meu irmão, aqueles 15 pontos aqui, doía demais, mas doía demais. Eu olhava para aquilo ali, eu lembrava, por que eu fui andar de skate naquele dia? Por que eu fui cair naquele tombo bobo? E aquela dor por 15, 20, 30 dias ali foi intensa. Mas com o passar do tempo, passando remédio, tomando remédio, foi cicatrizando. Até o ponto que hoje, ó, eu bato na ferida aqui, na cicatriz, eu ponho o dedo, eu aperto, ó, não dói. Por quê? Cicatrizou. Eu vou esquecer do dia que eu caí do skate? Não vou esquecer. Eu vou apagar aquele dia? Não vou apagar, mas quando eu lembrar e olhar para a ferida, não vai doer. Assim é o perdão. O perdão não vai apagar da sua memória aquela situação traumática, mas quando você olhar para a situação traumática, você não vai sentir peso, porque você vai ter paz no teu coração. Amém? O perdão, ele cura por dentro, para te curar por fora também. Quando você é curado aqui nas suas emoções, até as doenças psicossomáticas vão ser curadas. E quando você curar por dentro, você vai curar também o ambiente da sua casa, porque às vezes uma dor sua, uma luta sua emocional, atinge pessoas do seu derredor. Deus te trouxe nessa manhã, igreja, para que nós possamos ser curados. Eu creio que todos nós precisamos de cura. Eu preciso de cura todos os dias. Cura das nossas emoções, cura da minha alma. Muitas vezes a minha alma está, como o salmista diz, está batida. Ela está triste por alguma situação, mas que é possível você reverter, é possível você correr atrás e resolver coisas, mas tem feridas da alma, do íntimo, lá de dentro, que se não for pelo amor de Jesus sobre as nossas vidas, e a nossa decisão de entregar para Deus aquela situação, e falar, Deus, cura a minha vida, cura o meu coração, isso nunca vai acontecer. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Mateus, capítulo 6, a oração do Pai Nosso, que você já orou tantas vezes, e lá em Mateus, capítulo 6, versículo 12, diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Põe para mim aí, Rafa. Pensa bem, gente, eu estou falando assim para Deus, Deus, perdoe as minhas dívidas, perdoe os meus pecados, da mesma forma, da mesma maneira que eu estou perdoando quem me ofendeu. Olha que situação interessante que a gente às vezes repete sem entender. Deus, me perdoa, Deus me cura, Deus, faça algo em mim da mesma forma que eu estou fazendo em quem me fez mal. E o texto lá embaixo continua, porque nós terminamos ali. É porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O texto continua, versículos 14 e 15 diz, pois, se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as suas ofensas. Eu perdoo, sou perdoado. Entendeu a lógica? Se eu perdoo quem me fez mal, Deus vai me perdoar. E há uma relação, uma conexão entre cura e perdão. Salmo 106 diz que o Senhor é o Deus que cura todas as minhas enfermidades, Ele sara as minhas feridas e perdoa os meus pecados. Então há uma conexão entre perdão e cura. E quando nós liberamos o perdão, quando nós declaramos o perdão, o Senhor automaticamente começa a curar a nossa vida, a nossa alma e o nosso coração.
Eu não sei o que você vivenciou no seu passado. Eu não sei, talvez, quem um dia lá atrás te fez mal. Eu não sei, talvez, se alguém abusou de você fisicamente, emocionalmente, verbalmente. Eu não sei se foi na sua infância, adolescência ou vida adulta. Eu não sei se foi no seu trabalho, as suas contendas emocionais. Eu não sei se foi no seu casamento, na sua família. Eu não sei se foi alguém que te traiu a sua confiança. O seu ex-esposo, o noivo, seja lá quem for. Mas eu sei que o meu Jesus, que o seu Jesus, que deixou a sua glória, veio como homem, ele ensinou, ele pregou o que é amar, o que é perdoar, ele curou, e na cruz do Calvário, ele morreu por todos nós, inclusive por você que não merece o perdão do Senhor. Se Jesus Cristo perdoou até aquela pessoa que te ofendeu, quem é você para não perdoar? Quem é você para não liberar perdão? Porque o perdão, meu irmão, na outra pessoa, nós não sabemos o efeito que vai dar, mas na sua vida, no teu coração, vai te trazer paz. Sabe aquela paz que a gente fala sempre aqui? A paz que excede todo entendimento. Como é que eu posso ter paz naquela situação que aconteceu um dia? Aconteceu, mas eu estou em paz porque Deus me curou. Eu até lembro, mas não vai mais me fazer mal, porque o Senhor curou a minha alma e o meu coração. Se talvez nessa manhã você está aqui, e nisso tudo que eu falei, você identificou alguma coisa, ou alguém que te fez mal, que talvez você não vai nem se encontrar com ela um dia, mas se você entende que você precisa, no mundo espiritual, lembra que eu falei? A nossa luta não é contra a pessoa em si, não é contra a carne e contra sangue, é potestades e principados. E esse potestades e principados, que são diabos e os seus anjos, eles vão querer potencializar as nossas fraquezas. Como? Mentindo, dizendo aquilo que você não é. Ele vai enganar, ele vai acusar de todas as formas para que você, que já criou aquelas raízes profundas, passe a acreditar que tudo aquilo é uma verdade. E quando você perdoa, e quando você recebe cura de Deus, você vai começar a se sentir amado por Deus, amada por Deus, curado, restaurado, e nenhuma palavra mais de acusação da sua mente, de pessoas, do próprio Satanás, vai entrar no teu coração, porque você está curado por Jesus, amém? Quero orar com você. E hoje é uma ministração um pouco diferente, porque eu não vou chamar ninguém aqui à frente, porque agora é você e Deus. Então esquece quem está do seu lado agora. Se possível, até desabraça. Existe essa palavra, desabraçar? Se é tua esposa, amor, fica um pouquinho para lá. Eu vou fazer uma oração aqui de um pedido para Jesus para curar nossa alma. E se você sentir que precisa de cura em alguma área da sua vida, você repete comigo, tá bom? Feche seus olhos. E diga assim comigo: Deus, nesta manhã, eu decidi ter cura na minha alma, no meu corpo, cura no meu espírito. Eu decido tirar da minha vida todas as palavras de mentira, de enganação, de acusação, que me fizeram crer até de coisas que eu não sou. Eu decidi rejeitar na minha vida todas as feridas emocionais que um dia alguém me fez sofrer. Eu decido, nesta manhã, ter a cura da minha alma, em nome de Jesus. De olhos fechados ainda. Você sabe talvez quem lá atrás te feriu. Quem talvez te fez mal. E se você sabe o nome dessa pessoa no seu íntimo aí, fala para Deus, para Jesus, diga assim: Deus, eu decido perdoar, e fale o nome dessa pessoa agora aí, em nome de Jesus. E diga assim comigo: Pai, eu libero perdão, para que eu possa ter paz. Eu libero perdão, para que eu possa ter vida. Eu libero perdão,
para que eu possa ter saúde emocional. Jesus, arranca de mim todas as raízes que me fizeram sofrer. E eu declaro no mundo espiritual que eu sou curado e liberto pelo nome de Jesus, que me dá a paz nessa manhã. Amém e amém. Quando ministramos nessa manhã aqui para a igreja, eu fiz uma pergunta, quero que você seja sincero. Se alguém aqui nessa manhã, eu não vou chamar ninguém aqui à frente, tá bom? Porque hoje é você e o papai, amém? Mas alguém aqui nessa manhã orou, repetiu comigo, desejando liberar perdão para alguém? Erga sua mão bem alto. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu tenho duas palavras. Se você decidiu, com o seu racional, não com o seu emocional, liberar perdão, receba a cura em nome de Jesus, porque Ele vai curar você. E se você tiver a oportunidade de ir até essa pessoa, talvez alguém muito próximo, talvez você está sem falar com uma pessoa até familiar, muito próxima sua. Se você entender de Deus, vai até essa pessoa um dado momento, no momento certo, e converse, e libere perdão, pessoalmente. No teu coração já foi liberado, mas a sua ação de liberar perdão pode gerar constrangimento no outro coração, e ele também pedir perdão. Eu conheço situações, queridos, que o simples ato de perdoar alguém curou pessoas. Eu conheço situação da minha família, que foi, já contei aqui, a minha mãe com o meu avô. O meu avô, ele bateu nos filhos, abusou dos filhos de diversas formas. A minha mãe tinha um ódio do meu avô terrível. Por mais de 30 e poucos anos, a minha mãe não falava com o meu avô. Meu avô ficou sozinho, sem os 11 filhos por perto. Nos últimos dias de vida do meu avô se converteu. Aleluia! Encontrou uma bleia perto da casa dele. E começou aí. Depois de um ano de bleia, meu avô ficou muito doente, muito mal. E uma certa vez a minha tia me ligou para minha mãe e falou: Val, o pai está muito mal. Ele está internado. Se quiser ver o pai, é agora. Eu e minha mãe fomos para Minas. Chegamos lá, eu não subi no quarto, só foi minha mãe. Minha mãe ficou lá 30 minutos, voltou chorando. Como é que foi, mãe? Ali ela pôde falar, pai, eu tive ódio, eu tive raiva, eu tive rancor, eu tive todos os sentimentos negativos contra o Senhor, mas eu quero lhe pedir perdão pelo sentimento que eu tive por você. Eu te perdoo, pai, por tudo aquilo que o Senhor fez comigo. Meu avô chorando, pediu perdão, os dois se abraçaram. Poucos dias depois, meu avô faleceu. Mas a minha mãe teve a oportunidade de se reconciliar com meu avô. Ela foi curada nesse sentido. Talvez você está aqui hoje e tenha alguma pessoa que você tem essa possibilidade. Então, ore a Deus no momento oportuno. Se você puder, vá até essa pessoa e fique em paz. Talvez não vai voltar como era antes, mas você vai ter paz. Agora, talvez há um grupo de pessoas aqui que, ao orar, lembrou daquela pessoa que já morreu. Ou uma pessoa que você não tem a possibilidade, nem sabe mais onde essa pessoa está. Tem alguém assim? Uma pessoa, duas pessoas, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Se essa pessoa estivesse viva, você liberaria o perdão? Se a resposta é sim, amém. Porque a Bíblia diz que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. E hoje você aprendeu que o perdão cura.
E se essa pessoa estivesse aqui hoje, e aqui não é nenhum centro espírita não, tá, gente? Imagine a pessoa aqui agora, vem pedir perdão para ela. Não. Mas se você teria hoje a decisão de perdoar, receba o perdão de Jesus na sua vida. Não fique frustrado porque não teve tempo, não conseguiu falar. Mas se o teu coração liberou perdão, fique em paz. Fique de pé se você puder. Quem está do seu lado, se for alguém próximo seu, dá um abraço e fala: que bom que Deus continua curando. Olha para mim aqui todos, em nome de Jesus. Nós estamos encerrando aqui uma série de mensagens, né? Que o Senhor nos ensinou a nos preparar para a batalha. Que o Senhor nos ensinou a entender como que o diabo atua. E nos ensinou como batalhar aqui dentro. Eu ia ser muito maldoso, mentiroso se eu falasse: olha, igreja, a partir de hoje você não mais se dá batalhas, amém? Ó, tão ligeiro, hein? No mundo vão ter aflições. No mundo vocês vão ter BOs. No mundo, até que ele venha, vai ter briga, vai ter contendas. No mundo vão ter pessoas que vão querer não te amar, não te aprovar, não te aceitar. Mas hoje, em nome de Jesus, você tomou uma posição que não vai mais ouvir das mentiras de Satanás, porque você é filho dele, você é filha dela. Amém, igreja? Ah, mas olha, dizem que eu sou isso. Você não é não, meu irmão. Tal pessoa não assim... me aceitou, irmão, amém, vai e toca o barco. Meu chefe não aprovou o que eu disse. Não, irmão, tem aquele louvor, né? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Não fique preso àquilo que as pessoas acham de você. Se importa aquilo que o Senhor pensa de você, igreja, amém? Pastor, essa pessoa que eu estou junto hoje namorando, eu que estou noivo, eu vou falar para noivo e namorado, ele não está me amando, ele não está me aceitando. Irmã, fala assim: área. Irmão, fala assim: vaza, vaza. Porque o vaso tem que vazar. Mas se é ela que não está te amando, não está te aprovando, não está te aceitando, irmão, área. Mas não viva aprisionado. Pastor, eu sou casado. E está difícil, pastor, porque o meu casamento está assim. Irmão, vai procurar ajuda. Terapia de casal. Procure conselhos de casais sábios. Não deixe a situação continuar como que está. Resolva as feridas. Trate agora. Não deixe que coisas do passado influenciem o seu presente e determinem o seu futuro. Deus tem algo melhor para o teu casamento. Se você está casado, casada, meu irmão, nada é tão bom que não possa melhorar. Busque melhorar, em nome de Jesus. Mesmo que pareça que há batalhas, há contendas, e vai ter, você vai dizer: eu luto assim as minhas guerras. Como? Diga assim: eu luto. Mais forte. Quem não almoçou ainda, levanta a mão. Eu também não. Diga assim: eu luto com as minhas armas espirituais. Eu luto declarando a palavra. Eu luto rejeitando qualquer palavra contra mim, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que é poderoso para me cuidar, para me guardar e para me fazer feliz. Se você crer, aplauda Jesus bem forte aí, igreja, amém?